a gente tem uma história que a Bíblia até narra, e às vezes a gente precisa entender um pouquinho de como tudo começa. A gente pensa que tudo começa a partir do momento que tem-se uma experiência com Deus e é dali para frente. Não, eu aprendi pela Bíblia que tudo começa lá no ventre da mãe, e ali tem uma história escrita que você tem que passar por ela. E Jeremias 1, verso 5 fala que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. E aí dali ele santificou e deu a nação como profeta. Eu acredito nesse chamado, eu acredito que tenha sido assim, porque a minha história de vida ou experiências começou muito cedo. A minha mãe disse que quando eu nasci, eu já nasci com um cordão umbilical agarrado no meu pescoço, dando um nó, e eu estava roxo já, sem condições de viver. E aí o médico correu, aquela coisa toda. E sempre fui um pouco diferente, sempre vi diferente da minha família, eu não entendia, na época eu sofria preconceito até da própria família por não entender essa diferença. Pensar diferente, querer coisa diferente, buscava algumas coisas assim, já espiritual mesmo, sem saber o porquê, via coisas, tinha contato com o sobrenatural desde criança, vendo coisas, ouvindo coisas, e eu não entendia nada disso, né? 20 anos que eu fui me converter, 20 e poucos anos que eu fui me converter, e hoje eu entendo tudo que eu passei, todas as coisas. Sofri muitas enfermidades a ponto de perder movimento de perna, tive reumatismo quando criança ainda, que me entrevou as pernas todas. E, enfim, muitas experiências, e isso procurávamos saber o porquê, por não conhecer a palavra, não conhecer a Deus, né, o poder de Deus. Batíamos em várias portas para tentar, né, o que está acontecendo, por que ele é assim, por que acontece assim com ele, e eu nunca entendi isso. Comecei a praticar esporte, por causa da saúde, eu tive reumatismo. A primeira crise reumática que eu tive 11 anos, e foi tão forte que eu perdi o movimento das pernas e fiquei 2 meses na cama. E ali o reumatismo muito forte, o problema muito forte que eu tinha, comecei a praticar esporte, ir para academia, e aquilo me fez bem, cuidou da minha saúde. Dali me tornei um atleta e fui lutar no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, boxe olímpico. E o esporte me trouxe um benefício maior, que foi a minha salvação. Foi através do esporte que eu me salvei, que eu encontrei Jesus, na verdade. Mas essa experiência é muito interessante, porque quando eu comecei, eu malhava, era garoto, e estava com um físico estava bem já de físico, malhando, e eu estou passando sem camisa na cidade, né, que a gente mora, que é uma cidade pequena, e um policial olhou para mim e falou assim: "Ei", me chamou, e eu era meio aprontava alguns. Eu falei: "Poxa vida, o policial está me chamando". Aí eu fui até ele disse assim: "Quantos anos você tem?" Eu falei: "A minha idade, 16, 18 anos, não sei". Aí ele falou assim: "Poxa, com esse físico, já lutou alguma coisa?" Eu falei: "Só capoeira". "Quer fazer boxe?" "Não, sou de uma liga de boxe lá da Baixada Fluminense, se você quiser. Tem físico, tem força". Eu falei: "Tá bom". Da outra semana ele trouxe todos os equipamentos, botou lá na delegacia e começou a me dar treino. E é engraçado que eu estava treinando no saco lá, e os presos lá dentro assim: põe ele aqui comigo". E eu treinando. E daí começamos esse interesse pelo boxe. E viram que eu tenho potencial, tinha força, tinha raça, tudo. E comecei a treinar na cidade, e
um pessoal me viu e, lá do Rio, um estudante de medicina estudando aqui, falou, poxa, o cara tem raça, vamos ter um treinador lá bom, que é o Rafa Giglio, vou apresentar ele pro Rafa, quem sabe ele dá certo. Eu falei, tá bom. Aí desci, fomos no Rio, o Rafa conheceu, falou, olha, é uma pedra bruta, mas tem raça, isso é que vale. Pronto, fui para lá, comecei a treinar boxe, praticar, lutar, competir, e tudo aconteceu muito rápido, pela dedicação, treinava de manhã, tarde e à noite, e arrumei um patrocínio daqui para descer para o Rio, arrumei um patrocínio, e fiquei só pro boxe. Só que Deus, ele tem essas formas. Tinha atleta cristão, mas eu não fui evangelizado pelos atletas cristãos. É isso que é engraçado. Eu fui evangelizado na rua. Toda vez que eu passava na rua, alguém dizia assim para mim, Jesus te ama. Eu estava em todo lugar, alguém vinha atrás de mim, Jesus te ama. Outro me dava um folhetinho dentro do ônibus, dentro de tudo que eu estava, alguém falava de Jesus. E eu falei, eu acho que eu estou sendo perseguido pelos crentes, é possível, todo lugar que eu vou, tem alguém falando para mim. Aí eu ganhei um evangelhozinho, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de um amigo meu, e falou, toma isso aqui para você. E eu ia lendo aqueles evangelhos na viagem, né? Eu acabava de lutar, vinha para o interior, depois voltava. Então nas viagens da luta, eu li os evangelhos 4 vezes, antes de me converter. E aí, a gente indo, treinando, se preparando, aí arrumaram uma luta para mim, uma luta assim, boa, mas que daria para mim ganhar fácil. Eu lutei com um rapaz, uma categoria inferior que a minha, e eu não consegui ganhar dele. Lutei todos os rounds, no final do round ele me ganhou por 1 ponto. E aquilo para mim foi muito frustrante, eu fiquei frustrado, saí dali, bebi, quebrei a dieta de um atleta em todas as áreas. Bebi, me droguei, fiz um monte de coisa. Nesse período, eu estava aqui no interior, já, e aí fomos para uma festa, bebi muito, bebi a noite inteira e tal. E eu peguei o copo, não lembro se era o meu, porque não tinha condições de lembrar. Eu peguei um copo de uma bebida de vinho e virei. Quando eu virei aquele copo, no fundo dele estava cheio de caquinhos. Um pozinho, muitos pozinhos, não, dessa altura assim no copo. E eu pensei assim, será que é do vinho? Aí peguei aquele negócio, esfreguei na palma da mão e falei assim, isso aqui está parecendo vidro. Aí alguém disse assim, se é vidro você vai morrer. Porque quando você ingere vidro, não tem como tirar do organismo. Eu falei, pronto. E aí? Fiquei desesperado. Era, meio violento, meio brigão. E pum, aí saíram todo mundo de perto de mim e eu desesperado. Mas naquela hora, eu lembrei do Deus que tanto me pregavam. Eu lembrei do Deus que tanto falavam para mim. Que ele tinha isso na minha vida, que ele tinha um plano, que ele me queria. Eu lembrei disso. E na hora que eu lembrei, eu falei, Deus dos crentes me ajuda. Não deixa eu morrer agora. Porque, poxa vida, se foi vidro mesmo, alguém colocou o vidro lá. E aí eu desesperado e tal. No meio daquele ambiente de festa, ninguém quer saber de ninguém. E eu lá desesperado. Mas eu tinha lido a Bíblia 4 vezes. Não guardei nada, porque para mim era só uma leitura. O Espírito Santo ainda não tinha feito a obra. Mas naquela hora ele trouxe na minha memória Marcos 16, 18, que diz, tudo que beberes, tudo mortífero, que beberes não te fará mal nenhum. Eu lembrei desse versículo, ele veio na minha mente. E eu falei, então, se o Senhor não me deixar morrer, eu vou ser crente a partir de agora. E falei aquilo naquela esperança e tal. Fui para casa, ainda na expectativa de sangrar, de alguma coisa. Mas eu consegui dormir, não aconteceu nada. No outro dia eu acordei, olhei e falei, bom, se foi vidro mesmo, o Deus que eu falei me atendeu, porque estou bem. Voltei à noite para a festa, estava bonzinho, falei, bom, Deus não me deixou morrer, tá bom demais, vou voltar para a festa. Só que eu não consegui mais entrar, eu fiquei na porta, na entrada da festa, e tentando entrar e não conseguia. A hora que eu dava um passo para frente, entrava uma angústia no meu coração, e aquele ambiente parecia que não era o meu ambiente. Eu voltava, e eu fiquei ali mais de 1 hora
debatendo, tentando entrar. Aí passavam os amigos, vamos lá, eu falei, pode ir que eu já estou chegando lá. E eu ali preso, não conseguia entrar. Era como se Deus falasse, você se entregou para mim, agora acabou isso aí. Eu não consegui entrar, voltei, quando eu voltei para casa, falei, agora eu tenho que procurar uma igreja, porque eu já me entreguei para esse Deus, não tem jeito. Aí eu saí procurando uma igreja, encontrei um amigo meu, que era, amigo. Eu falei assim, eu sabia que ele era crente, falei, me leva para a igreja, para a sua igreja, porque eu preciso ir para Jesus. Ele falou, ele não entendeu, porque todo mundo me conhece, cidade pequena, sabia como que era. E ele disse assim, tem certeza? Eu falei, absoluta, eu quero. Em 4 meses, Deus me deu vitória. Toda a minha família, pai, mãe, todas as irmãs foram para Jesus. Fui batizado com o Espírito Santo, numa igreja onde não cria nos dons espirituais, na manifestação desses dons. E Deus me deu experiências ali. Uma coisa que eu sempre falo, eu fiquei muito chocado porque eu não entendia. Eu chegava para a direção da igreja e falava, eu quero me batizar. Que eu fazia toda, né? E ele dizia assim, não pode, ainda que tem que se preparar e tal. Eu esperei um ano e pouco para me batizar. Nesse um ano e pouco que eu esperei para me batizar, a minha família toda se converteu. Deus já me usava em alguns curas, que tenho uma experiência, a primeira experiência foi fantástica. Mas eu sempre indignado, eles saíam, viajavam e me deixavam a igreja para mim tomar conta. Eu não era batizado, eu pregava, eu ficava na frente da igreja e sem ser batizado, não pode, né? E aí eu ficava meio indignado, poxa, que pessoa estranha, né? Eu quero me batizar, estou preparado, já até prego no culto de domingo e eles não me colocam para ser batizado. Mas no dia que eu fui me batizar, que eu estava o tanque, né? Algo assim, e uma fila atrás de mim. E a hora que eu era o primeiro, a hora que eu estava ali, é como se Deus falasse assim, olha e veja por que você não foi batizado antes. Que estava eu e toda a minha família e pessoas que eu ganhei, todos os meus filhos na fé, estavam ali para ser batizados junto comigo. Então hoje eu entendo o propósito, que foi maravilhoso, né? Privilégio, creio eu que de poucos, ver toda a família assim, de uma tradição que a gente era, se convertido e com Deus, e todos estão servindo a Deus, cada um na sua função, tá uma maravilha. E a gente, toda vez que a gente indaga a Deus, eu penso que a gente perde um ponto com Deus, porque é difícil muitas das vezes deixar na mão de Deus, alguma coisa, deixar, como eu, novo, não entendia, mas eu pude entender o privilégio que ele estava me dando um presente, e às vezes, né, serve para a pessoa que está nos assistindo, você está questionando, porque você está vivendo um momento ali que para você é um momento de perda, mas não é. Na frente Deus vai te explicar que está guardando o melhor. E é interessante a gente entender isso. Deus é assim. Deus é Deus de surpresas. Mas a nossa ansiedade até nos rouba privilégios grandes que Deus preparou para nós. A gente tem que saber esperar. Saber esperar. Esse é o segredo. E esperar. O engraçado é que 15 anos, né? Eu tenho 10 anos de ministério. 15 anos convertido, 10 anos de ministério. 10 anos em que Deus me deu privilégios de ver a glória dele literalmente vivida. Tive o privilégio de pregar em eventos, congressos, muitas igrejas, fazer muitos trabalhos de campanha, vi cego enxergar, vi mudo falar, vi aleijado andar. Graças a Deus, perdi a conta de quantos cancerosos Deus curou através da minha vida. E vivo isso hoje no meu ministério, vivi isso, esse impacto de Deus. Então foram assim, 10 anos de ministério muito intenso.
Quando eu me converti, a sede por Deus era tão grande, assim, me converti, que eu ficava 4 horas orando a Deus, 6, 8 horas lendo a Bíblia. Eu queria saber o que tinha ali, o que Deus tinha para mim. Aquela curiosidade, quero conhecer esse Deus que eu sirvo. Você realmente tinha sede, né? Muita sede. De conhecer. 6 horas. O meu plano era ler a Bíblia toda, depois estudar a Bíblia toda. Então, o que está ali eu quero para mim. E eu comecei a buscar. E nisso eu comecei a encontrar coisas, tive muitas experiências com Deus. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, e aí testificava, algumas pessoas olhavam para mim e falavam, você tem um chamado para pregar. E aí eu perguntei a Deus, eu quero uma experiência de como que é isso, porque eu lia ali, né, sobre dons ministeriais, sobre dons espirituais e tal, e eu falei, o que é isso? Como que é isso na prática? Como que é viver isso? E Deus me deu muitas coisas em sonhos. Isso aqui é coisa de experiências com Deus. Tem muita gente, linhas teológicas, que não acreditam nessa manifestação. Eu não posso fazer nada. Eu vivo isso, vivi isso e vivo isso. Tem uma outra linha teológica na qual creio nos dons e manifestações do Espírito. Estou muito feliz assim, porque eu vejo muita gente abençoada por isso. A verdade, Deus me deu um sonho, entre vários que Ele me deu um sonho do que era o dom da palavra, o dom que Ele estava me dando. No sonho, eu me vi num lugar, que eu não sei identificar qual é, e tinham 4 seres de branco, bonitos, lindo, aquele ambiente que não dá vontade de sair de lá. Às vezes eu estou passando na luta e falo, Deus, aquele ambiente. Eu queria voltar, e aí eu estava lá, assim, mas na posição de ser servido, sentado, e no centro tinha tipo uma mesa, uma espécie de uma mesa e uma espécie de bolo, mais ou menos desse tamanho, e aquele bolo, aquela cor, um tom de rosa, que é mais próximo do rosa, e eu pude, olhando para aquilo, eu pude trazer na minha memória o sabor, que foi uma coisa quase que irresistível, e eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu quero comer tudo. Pensei. 3, um ficava de costa, os 2 ficavam de costa e um só que virava para mim. Ele ria, sorria, mas se comunicava. Ele não falava, mas eu entendia o que ele estava dizendo na minha mente. E ele virava para mim e ele dizia assim, você veio para ser servido desse bolo. Mas aquela alegria, aquele sorriso. E os outros lá também com uma paz, mas nunca virou de frente para mim. De repente um deles, um dos que estavam de frente, de costa para mim, eu só vi a mão dele partindo aquele bolo. Pegou um guardanapo, dobrou ele em várias pontas, deixou ele bem fininho, pegou na ponta do dedo e colocou um pedacinho desse tamanho do bolo, bem pequenininho. E eu pensando, poxa vida, um bolo tão, né, que desejei tanto, eu vi um pedaço tão pequeno. E ele veio assim com alegria e me entregou e falou, você só está preparado para comer esse pedacinho, que você não aguenta mais do que isso. E eu peguei o bolo e comi. Ele tinha um recheio, tipo um líquido, uma coisa, e eu comi aquele doce que eu não encontrei na terra, aquele gosto. E quando eu engoli, desceu queimando e amargo, ficou amargo. Eu acordei com gosto amargo, eu fiquei 3 dias com esse gosto amargo na minha boca. E aí eu entendi que eu não estava preparado para comer mais do que o que ele tinha me dado. Mas a partir desse momento, nunca mais deixei de pregar. Sempre Deus me deu, nunca mais eu parei de pregar, nunca mais aí as coisas acontecem. A gente passa perseguição por homem, porque fazer a diferença não é fácil. Mas em todos os púlpitos que eu estou, Deus está comigo, Deus me honra. E eu tenho vivido essa honra de Deus, esse dom de Deus. Eu estudei, me formei, eu me lembro uma época eu estava começando a pregar, e antes de eu sair para pregar me deram igrejas, eu tive experiência de pastorear 4 igrejas, antes de ser pastor, antes de pregar o Evangelho. Então eu tive a experiência de aprender na prática.
E numa dessas, um irmão lá do Rio, lá da Vila Vintém, usadíssimo por Deus, um homem que ele olha assim para você, parece que, você fica quietinho aí, sabe? E aí ele acabou um culto num domingo de manhã, um culto de comemoração, aquela alegria toda, e ele estava assim, daqui a pouco eu estou conversando e tal, aí ele passou no corredor, e quando ele passou no corredor da igreja, ele voltou, ele olhou, apontou para mim e falou: você está querendo estudar? Não, você pode estudar, você pode fazer sua faculdade, sua teologia, pode fazer o que você quiser. Mas o Senhor manda dizer que isso aí para ele não vai mudar em nada. Porque o que ele tem, ele já te deu. E o que ele já te deu é que faz a diferença. Você não vai entender a sua vida. Você vai programar uma coisa e Deus vai fazer outra. E tudo que você vai ter, porque você vai conquistar muito, chegar em muitos lugares, mas vai ser assim, como se um sonho. E eu olhei para ele e eu falei, quer dizer, eu pensei, poxa vida, né? Será que ele está sendo usado, né? A gente realmente se questiona. Não é? Mas realmente foi isso. Tem sido isso. As coisas para mim acontecem assim. Eu aprendi a viver pela fé porque eu aprendi a ver Deus agir. E aí eu vejo essas coisas e às vezes eu estou em determinado lugar que não era para mim estar pela ótica humana, pela a posição dos homens, e eu estou lá e falo, poxa vida, aí vem essa profecia, e como se Deus falasse para mim, viu? Foi eu. Eu me lembro que eu fui pregar lá no sul de Minas, norte de Minas, numa cidade, Montes Claros, Minas Gerais, e eu preguei em várias igrejas pequenas lá no interior. O pastor de uma das maiores igrejas lá disse que ele não coloca ninguém no púlpito dele. Ninguém. Só ele e alguns obreiros dele, porque ele é zeloso pelo púlpito e pela igreja dele. E é bom que seja assim. Nunca tinha me visto antes. E preguei uma semana inteira lá no interior, inclusive numa congregação da igreja dele. E tinha um casamento lá que eu fui convidado como pregador e estava lá sentado na mesa e tal, e ele passou. Aí chegou o pastor da igreja e tal. E ele foi à mesa dele e voltou, bateu nas minhas costas. Homem, estou sabendo que Deus te usa. Pastor, Deus é bom com a gente, né? E aí ele se retirou. No final da festa, que eu já estava indo embora, ele passou por mim, andou uns 20 metros e voltou. A hora que ele voltou, ele falou assim comigo, assim, olha, você, depois de amanhã, no caminho para você ir embora, eu vou arrumar um lugar para você ficar hospedado. Eu vou arrumar tudo direitinho, porque eu quero que você seja o pregador do culto principal na sede. Aí eu falei, amém. Ele saiu, os pastores que estavam ali, todo mundo foi me cumprimentar. Rapaz, esse homem não põe ninguém. Já vieram nomes aqui, né, dos grandes pregadores do Brasil. Ele não põe no púlpito dele. Então alguma coisa especial você tem. E eu pensando comigo, eles estão falando isso, né? E aí cheguei lá, estava tudo pronto, de excelência, e fui pregar. Quando eu estou pregando, antes de eu começar a pregar, estava sentado em cima do altar, aquela igreja imensa, passava ao vivo o culto. Aí o próprio pastor olhou para mim assim, e o ministério louvor enorme, né? Começaram a ministrar um louvor, ele mandou parar. Aí ninguém entendeu nada. Ele olhou para mim assim, falou em línguas estranhas, apontou para mim e falou, agora vocês vão cantar essa música aqui. Que era sobre a promessa de Deus e o cumprimento de promessas. Enquanto ele estava cantando aquele louvor, Deus falou comigo, é assim que eu trabalho na sua vida. Eu te coloco entre os príncipes, entre os lugares onde o homem não pode ir, eu te levo e é assim que eu vou fazer. E aí eu preguei, Deus colocou aquela igreja no chão, e glória a Deus, e assim tem sido o meu ministério, assim tem sido a minha vida com Deus. Eu tenho vivido isso. Eu costumo dizer que disse outro dia para um ministro, amigo, que está passando por uma dificuldade, eu falei para ele assim, eu já perdi 5 vezes, por causa de pastores e de igrejas, tudo,
eu tive que recomeçar tudo 5 vezes. Mas de todas as vezes eu olho para Deus, eu vejo o mesmo Deus que me chamou lá atrás, o mesmo Deus que me deu experiência, o mesmo Deus que me deu dom. Podem me tirar tudo, mas o que Ele me deu, que é unção, dom, chamado, isso aí ninguém pode tirar. Às vezes nós estamos olhando no foco errado. Uma pergunta, foi mar de rosas? Nunca foi. E eu tenho a convicção e a tristeza para quem está vendo que nunca vai ser. Né? Nunca, nunca, nunca. Mas vale a pena cada minuto, vale a pena cada luta, vale a pena porque quando eu prego eu vejo pessoas chorando, vejo pessoas restauradas, vejo enfermos curados, vida sendo salva. Eu acho que isso aí não tem como medir numa folha de cheque ou num cartão de crédito. Então, assim, esse ministério, como eu disse, ele foi um chamado que Deus me deu para estar pregando o Evangelho. Na verdade, é um ministério missionário, é um ministério evangelístico. Na verdade, eu sou pastor por uma nomenclatura de convenção, mas o meu chamado mesmo ministerial é evangelista, né? É aquele que sai a pregar e a colher almas para Deus. É os que lançam a rede. Então nós temos lançado a rede no Brasil inteiro, e com promessas do exterior, e inclusive Deus me deu uma promessa de fazer cruzada na África, e a gente está esperando essa oportunidade aí de realizar isso. Então é ministério, como eu disse, eu pastoreei 4 igrejas como aprendizado, né? Mas sempre visando, porque desde que eu comecei, sempre visando o campo, e fazer convenções, fazer pregações, campanhas, congressos, cruzadas. Mas e aí eu me preparei para esse chamado, e Deus também me preparou, me dando igreja, que hoje se eu chego em cada igreja para pregar, eu sei como funciona os problemas, né? Sei valorizar o trabalho de um pastor. Então Deus me deu essa experiência de poder fazer esse ministério agora, entendendo o trabalho da igreja. Mas esse ministério é como que me vê e assim, né? Me convida para a sua cidade, me convida para os seus congressos aí, que a gente vai estar com o maior prazer, porque a gente vive isso. Hoje eu tenho a minha igreja, tenho o meu pastor aqui, né? Que a gente está sobre uma cobertura, sobre uma autoridade, eu sempre zelo por isso. Não sou melhor do que ninguém, mas eu quero ser crente, eu quero chegar ao céu. Eu acho que eu poderia salvar, pregar a palavra, mudar muita vida, curar muitas vidas, mas também perder minha salvação mesmo fazendo isso. Eu moro numa cidadezinha pequenininha, né? Rio das Flores, Rio de Janeiro, uma cidade pequena. A igreja que eu congrego é uma igreja Assembleia de Deus de Madureira. Pastor Pedro Batista é meu pastor presidente, e é do qual nós estamos debaixo da cobertura dele. Temos o apoio dele para sair e pregar, e temos aqui minha função como pastor na igreja, no trabalho local aqui. Então é isso, a gente está na igreja aqui ajudando eles, tendo a liberdade de viajar o mundo inteiro. Eu tenho um compromisso, as agendas e tal, a gente viaja para lá e para cá, mas eu procuro assim, a segunda e a terça-feira ficar para mim e para a família, e a terça-feira nós temos um estudo na igreja que eu gosto de participar, e o culto da ceia, que é o segundo domingo, também não marco agenda. Isso aí é para mim estar lá em comunhão com a minha igreja. Então esses 3 dias, que toda segunda e toda terça, a menos quando eu estou viajando em outro estado, outro país, vamos dizer, e aí não dá para voltar na segunda e na terça, não, mas quando a nossa agenda é marcada de quarta a domingo, tirando o segundo domingo de cada mês. Então nós temos esse leque aí, dentro disso, nós não temos tempo para mais nada, né? E às vezes eu quero dar uma corridinha, ir na academia para dar uma... não está dando tempo para mais. E vai, graças a Deus. Então é isso aí, essa correria, e estou feliz.
a Betânia, ela entrou na minha vida para somar, né? A Betânia, ela é o, como que eu posso dizer, a peça principal, que é ela que faz os contatos, ela que vai desbravando as portas aí, ela que dá em cima, enfim. Hoje tudo está de pé, porque Deus colocou ela para fazer isso aí, porque eu prego, faço, me preparo e tal, mas ela é aquela peça que, entende? Faz aquele contato, é o dom e o lugar que o dom tem que estar. Eu sou o dom, o lugar que o dom tem que estar é ela que faz chegar. Então, eu sou fã dela, eu sou suspeito, né? Sou suspeito para falar. Eu até digo para ela o dom que ela tem, a voz que ela tem. E às vezes a gente chega a alguma igreja, até engraçado, a gente chega a alguma igreja e aí as pessoas, Betânia Santos e tal, todo mundo normal. Aí a hora que ela pega o microfone, as pessoas a voz dela, né? Betânia Paz aí, todo mundo para, de onde tá vindo essa voz? Ela canta lindamente. Ela quando, né, trabalhava da rádio, eu não conhecia, só ouvia a voz, eu não imaginava que era uma pessoa, para mim era uma pessoa muito velha. Mas para mim ela ainda empossava a voz. Aí um dia, quando eu conheci ela pessoalmente, aí eu fiquei olhando assim, a voz dela é assim mesmo, ela não força não, a voz. É uma pessoa abençoada que entrou na minha vida, tem um dom tremendo, tem um ministério muito mais tempo do que eu, tem uma história no Evangelho há muito mais tempo do que eu. Entrou na minha vida num momento assim, onde eu estava vivendo uma situação muito difícil, não é? Então ela entrou na minha vida, eu já estava começando a recuperar de novo mais uma das que eu perdi, das coisas que eu perdi. E ela entrou nesse momento da minha vida. Então é uma pessoa especial, nós temos um convívio assim bom, um convívio muito maneiro, muito bom, e a gente tem nós somos bem entrosados, mas graças a Deus, uma pessoa que entrou na minha vida de uma forma de Deus até, porque tem uma história engraçada que aconteceu quando a gente se conheceu. O pastor que estava me apoiando, que eu sempre ia pregar, ele falou para mim assim, rapaz, Deus vai preparar uma esposa para você. Eu falei, então tá bom, né? Se for de Deus, a gente quer. Não, tudo bem. Você vem pregar aqui num culto, que é da semana, é um culto forte. Eu sempre pregava lá. E aí ele falou, nessa quarta, então, você vai vir e eu vou te apresentar uma moça que também tenha quase a sua idade, uma pessoa já e tal. E quem sabe? Eu falei, tá bom. Aí eu fui, só que eu orei a Deus, que não queria encrenca para mim. Eu falei, Deus, se o Senhor não for essa moça para mim, não deixa nem que ela vá na igreja. E orei a Deus e fui. Cheguei lá, não estava a moça, estava a Betânia. E a Betânia na verdade a Betânia tinha que ter estado lá cantando uma quarta antes. Mas foi uma cantora na rádio da entrevista, até uma cantora famosa aí, e aí a Betânia cedeu para ela, está naquela quarta, dizendo, não, na outra eu vou. Então Deus já estava... Então a moça que ia te apresentar não era a Betânia. Não era a Betânia. E ela não foi na igreja, e a Betânia não foi naquela quarta, foi na quarta que eu estava. E aí quando eu cheguei lá, eu estou vendo uma morena sentada da primeira fila, mas a gente não podia... Lógico que quando eu via morena, não para querer, porque eu não vou conhecer, eu não é casada. Mas eu vi que ela estava olhando para mim. Ela fala que não, é brincadeira. Aí apresentaram a Betânia Santos. Falei, essa aqui é a Betânia, porque rádio, eu só ouvia de rádio. E aí, no final e tal, ela cantou, eu preguei e tal. E no final a pastora disse para ela, eu já estava lá na porta da igreja, lá conversando com o pessoal, e a pastora me chamou, vem aqui tirar uma foto. Aí chamou ela também para tirar foto.
Aí, a partir daquele encontro, daquela foto, nós começamos a conversar dentro dos conformes bíblicos. E graças a Deus a gente hoje estamos casados, aí estamos rodando esse Brasil aí juntos. Ela cantando, eu pregando. E ela completando seu ministério. Completando meu ministério. Ela é desbravadora. Daqui a pouco ela pega o telefone. Peraí que eu tenho que fazer uns contatos e tal. Entende? E aí, graças a Deus, estamos fluindo. Ela tem o 3º CD. Nós vamos começar a trabalhar agora pro 4º. E eu falo para ela que esse 4º vai ser o melhor da história dela, porque é o tempo dela também. Ela merece, tem muita promessa. Já passou por tantas e precisa. E eu creio ser Deus, tanto na nossa união, que mostra isso, como nas promessas que Deus tem na vida. O Elias, o meu filho, ele tem uma experiência com Deus muito forte. Elias, com 2 anos e meio, eu estava na direção de uma igreja e cheguei depois da escola dominical. Aí o Elias chegou comigo depois da escola dominical, e o rapaz que queria conversar comigo estava querendo ir para a igreja e tal, uma família de muita maldição. E ele foi conversar comigo. Eu deixei o Elias, que é uma casa grande, um quintal, e tinha um jardim, ele ficava correndo, muito elétrico. E o rapaz, eu levei ele para o escritório e estou conversando com ele. Daqui a pouco esqueci do Elias, brincando. Daqui a pouco chegou o Elias lá dentro. Na hora que ele olhou para mim, aquele olhar assim de desconfiado, eu já conhecia, né? Eu falei: Elias, você aprontou alguma coisa, não foi? Aí ele virou assim para mim e abriu a boca. Quando ele abriu a boca, eu senti um cheiro de álcool. Eu falei: o Elias bebeu, achou o vidro de álcool e bebeu, saí desesperado. Pronto, meu Deus do céu. Procurei álcool, não tinha álcool nenhum na casa. Procurando, na hora que eu voltei na mesinha de centro, tinha um vidrinho desse tamanho, tarja preta, um líquido preto. E eu abri, cheirei, era o mesmo cheiro do hálito dele. Eu falei: meu Deus, o que é isso aqui? Tarja preta. Era o cara que foi, ele deixou um vidro de remédio para epilepsia no centro da mesa. Aquele remédio é fatal. Ele tinha 1,90 m, se ele tomasse uma gotinha, ele apagava. O Elias, 2 anos e meio, ele virou aquele vidrinho. E eu falei: meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Pegamos o Elias ali, já bom, desmontou. Convulsão e desmontou. Peguei ele, levamos pronto-socorro correndo, a obreira me ajudando. A enfermeira botou lá, fez aqueles procedimentos, não sabia o tanto que ele tinha bebido. Apagou, ficou em coma, apagado. Não tinha médico, era final de semana, só Deus. Aí o Elias ficou lá, eu fiquei a tarde inteira, e eles botaram o remédio, soro e tal, e o Elias está lá esperando alguma reação, fizeram alguns procedimentos, algum remédio que tinha lá, só que não tinha mais recurso nenhum, não tinha plano, não tinha nada. Aí fiquei lá a tarde toda. Quando foi 6h30, era a hora de voltar para celebrar a ceia das pessoas. Eu acho que líder é isso, líder espiritual, líder de igreja, não pode se abalar com problema, independente porque se Deus capacitou, chamou para isso, o chamado de Deus, e Deus tem que ser mais honrado que os seus problemas. Eu voltei, fui celebrar a ceia, botei a roupa, tomei banho, cheguei lá, como Paulo diz, né? Por fora combate e por dentro temor. Só Deus sabe que eu estava por dentro. Por fora eu estava lá como um líder. A igreja, imagina aquele dia que vai gente até que você não imaginaria que existisse ali. Lotou. Justo nesse dia. Justo nesse dia. Eu preguei a mensagem, pessoas vomitaram obra de bruxaria, várias pessoas se converteram, aquela festa, celebramos a ceia, aquela festa, aquela alegria. Acabou aquilo tudo, me retirei, fui para o escritório, o obreiro estava comigo. Aí ali eu chorei, ali eu pensei no problema, ali eu falei: agora eu tenho que me repor para voltar. Mas a igreja fortalecida, abençoada. Não, isso é hipocrisia, pastor, não é não. Isso é posição, é diferente. E aí voltei para o hospital, fiquei a noite inteira com Elias. E eu orei no pátio do hospital, de 11 horas da noite até 5 horas da manhã, de joelho, gritando. Eu não orei baixo, não.
Eu orei alto. 5 horas da manhã, ele despertou. E eu falei, Deus me ouviu. Que eu só paro de orar quando o Senhor me devolver a vida do Elias. 5 horas da manhã ele despertou. Cheguei lá e já estava assim, olhando e tal, conversando. E aí, conversei com ele e tal. Quando foi 5h30, meia hora, ele olhou para mim, a voz dele embargou. E como se ele despedisse de mim, ele olhou para mim e falou assim, papai, eu te amo. Aquele eu te amo embargado. A língua dele enrolou a cabeça, fez isso aqui, o peito desse tamanho. Ele teve uma parada respiratória assim, ó, nos meus braços. Eu peguei o Elias assim, porque aí a médica veio, os enfermeiros vieram e fizeram aquele, enfiaram, tentando, quebrou uma espátula na garganta dele, porque a língua não desenrolava, aquele negócio todo. E eu, morte, eu te proíbo de levar ele àquela luta. Ela não interferiu na minha fé, na minha oração. E eu falei para ele assim, doutor, eu perdi meu filho, né? Ela ficou pálida, quase chorou, porque ela sabia da verdade. Tiraram ele de mim, levaram ele lá para dentro, não sei o que fizeram. E o Elias, né, sem perspectiva de vida. E outro dia já estava clareando. Aí um obreiro, que é o Douglas, presbítero Douglas, de Barra Mansa, é uma pessoa que eu amo, porque estava comigo lá. E ele, na época, presbítero, né, hoje, não sei se pastor, evangelista. E ele me levou, atravessei a rua assim, do outro lado de uma padaria, a hora que sentei assim, eu vi os enfermeiros tirando num lençol o Elias, aquele tipo um cadáverzinho, e colocando na ambulância para levar para outro lugar. Eu não sabia. Alguém, eu creio que Deus, porque ninguém nunca apareceu. Liguei para o meu líder e disse assim, o Elias teve uma parada respiratória. E ele, acho que nervoso por ter acordado, ele pegou o telefone e falou, essas coisas acontecem, é assim mesmo, e desligou. Eu vi que ele não podia contar com liderança, não podia contar com homem. Então alguém, Deus, preparou o melhor hospital para criança particular de toda a região do sul do estado do Rio. O melhor, simplesmente o. E o diário lá é um absurdo. Ninguém nunca me falou, não sei quem foi, não sei porquê, não sei. E levaram o Elias para lá. Cheguei lá logo depois, já estava lá nos procedimentos e tal. A doutora chegou para mim e falou assim, pai, pelo que o Elias passou, pelo que eu não sei a quantidade do remédio que ele tomou, pelo que ele tomou e pelo tempo, já está na corrente sanguínea dele, então não posso dar esperança nenhuma. Nós já aplicamos o remédio ao contrário, né, do que a gente tem, e agora nós só temos que aguardar. Se não fizer efeito, Senhor, eu não posso te dar esperança. Duro, mas é verdade, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha que ir para casa, porque eu já estava virado, né? A noite inteira, cheguei em casa. O Douglas me levou, cheguei em casa, sentei no sofá, olhei uma fotozinha dele em cima da estante e falei, Deus, falei alto assim com Deus, falei, Deus, então quer dizer que eu vou ter que me acostumar a conviver nessa casa sem ver e sem ouvir os gritos e a bagunça dele, né? Isso chorando, sem força já. O Espírito Santo falou comigo no meu ouvido, ele tem promessas. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, porque assim que chegamos com Elias lá no hospital, uma enfermeira que estava saindo do plantão, ela começou a cantar aquela música, eu tenho a marca da promessa, e ela louvando. E na hora que o Espírito Santo falou comigo, ele tem promessas, eu lembrei, e eu acalmei. E eu entendi que Deus, quem tem promessa, quer dizer, morto não tem promessa. Quem tem promessa é quem está vivo. E aí eu falei, Deus falou comigo. O Douglas chegou, já estava diferente. Cheguei lá dentro, chegamos na UTI no hospital. Quando chegamos lá, o médico falou, olha pai, ele está reagindo.
Então isso quer dizer que ele vai sobreviver, mas eu quero que você dê uma olhadinha no que vai acontecer. Quando eu cheguei lá, o Elias estava assim, ó. Ele ficou assim. Então, pai, morrer não vai morrer, mas você vai ter que acostumar com ele pro resto da vida assim, tendo ataques epiléticos constantes, de 5 em 5 minutos. Então é o que a gente pode fazer. Mas eu falei, não, ele tem promessa. E quando Deus não faz nada pela metade, faz completo. Eu falei, não se preocupa, não. Não vai ser assim, não. Ela não entendeu. Uhum. Fiquei ali passando a mão na cabeça dele, sentei na cabeceira do leito dele e fiquei passando a mão na cabeça dele e falando, em nome de Jesus, você vai sair dessa. Em nome de Jesus, você vai sair dessa. Fiquei 20 minutos. 20 minutos ele abriu os olhos. Abriu os olhos, despertou, ainda a pupila dilatada, não me enxergava direito, mas de repente ele começou a me enxergar e a ver que era eu, ouvia a minha voz, ele já queria tirar aqueles caninhos do nariz, aquela coisa, e aí eu segurando ele e tal, ele foi recuperando a visão, e me ouvindo, aí ele foi ficando calmo. Aí ele, muito, né, ali eu falei, filho, se você ficar calminho, eu vou, porque ela tinha televisão, vou trazer o DVD pra gente assistir um filme. Você quer? Ele, eu quero. Você sempre gostou muito de ver filme. Aí eu falei, Douglas, me leva para pegar o DVD, porque o Elias está enxergando direitinho. Ele ficou todo feliz. Porque o Douglas, quando ele viu os médicos falando que não tinha jeito, ele subiu, entrou no carro e me levou chorando. E ele falou com Deus assim, se o Senhor não curar o Elias, eu também não te sirvo mais, porque eu não acho justo. É ele, né? Ele fez pela emoção, pelo que tinha dentro dele. É uma coisa louvável, uma coisa bonita, muito ousado, mas uma coisa... E aí trouxemos, quando eu cheguei lá com o DVD, ele já tinha tirado tudo do Elias, e a enfermeira falou, opa, ainda bem que o senhor chegou, porque o Elias está aqui em pé nesse leito, ele está agitando todo mundo aqui, vê se deixa ele calmo. Aí o Elias já estava sem risco nenhum, nada, está aí, uma benção, nunca teve epilepsia, não tem nada, Jesus tirou de tudo. Uma semana depois, para mostrar que foi Deus, acabou o culto da noite, eu cheguei em casa, quando cheguei em casa, chegaram um casal, chamando a mulher em desespero, porque tinha feito um exame, e tinha encontrado um caroço no seio, e ela estava desesperada, porque o médico falou que o negócio era sério. E aí eu falei, vem cá orar, e na sala eu comecei a orar, o Elias dormindo, uma semana depois, curto, né, pelo que ele passou, estava dormindo, eu estou orando por ela assim e tal, ele levanta da caminha dele, vem até a sala, e quando ele chega lá, ele já coloca a mão no seio dela, a mulher começa a gritar de dor, ela cai no chão e ele continua com a mão ali. Ele suava, mas ele só tirou a mão ali quando o caroço não existia mais. Então, quer dizer, Deus tem uma promessa, é uma pessoa especial, é uma pessoa que também assim, me ensina muito e marcou muito. É Deus que ressuscita muito. Às vezes eu vou pregar e eu falo assim, vocês já viram um ex-cadáver? Aí, não. Então, olha para mim que vocês vão ver um ex-cadáver. Eu, como eu disse, como atleta, nunca tive problema de saúde, a não ser aqui o reumatismo foi muito forte. E através do reumatismo eu não sabia que ele causaria mais tarde problema cardíaco. Eu não sabia disso, porque... me livrei da doença, então eu pensei que nunca mais eu, né? Já me convertido, já seguindo a Deus, já fazendo a obra de Deus, entrei num propósito de 21 dias de jejum e jejuei. No 22º dia, no 21º dia, último dia, entreguei. Quando eu entreguei o jejum, os meus sobrinhos na casa da minha mãe, todos reunidos e tal, aí um rola a bola, a gente joga a bola, chuta de lá, chuta de cá. Quando eu vou dar um chute na bola, o coração dispara. E quando o coração disparou, eu falei com ele, peraí que o tio não está muito bem não. Eu vou deitar um pouquinho ali, daqui a pouco eu volto, só vai recuperar. Eu deitei, não recuperei. O coração continuou acelerado, eu senti o corpo mole, frio, e aí tiveram que me correr para o hospital pronto-socorro. Chegou lá, coração ainda 1000.
Quando eu cheguei lá, a doutora fez aquele eletro, um exame lá. No exame ela falou assim, esse menino, como é que seu coração ainda está batendo? Ela ficou desesperada, falou, gente, vocês têm que correr com esse rapaz, porque o coração dele está todo desritimado, deve estar enorme o coração e aquela coisa toda. Ela ficou desesperada, falou, olha, isso foi lá e falou para minha família, o negócio é muito sério. Explicou a seriedade. Fiz o exame e constatou que o coração tinha dilatado porque as duas válvulas não estavam mais funcionando. Uma fechou e a outra quase. Então, quer dizer, as válvulas não se aproveitavam mais, não tinha como nem usar nada para tirar, porque não dava mais, ela tinha, comprometeu mesmo. E o coração com isso cresceu tanto que estava empurrando o pulmão, chegando no pulmão, empurrando a costela, tão grande que ele estava. E foi o maior milagre, é como eu não tive nada, porque como atleta eu acabava de perder às vezes 3 quilos para lutar, batia ali, não tinha problema de pressão, não tinha nada, então não tinha como diagnosticar. Só que aí aquela correria, tem que operar urgente. O médico que me fez o exame falou assim, você tem 1 semana de vida, porque o coração desse jeito não aguenta tanto. Foi para fazer a cirurgia. E eu lutei com Deus, que eu não queria, Deus que me cura, porque Deus, se eu me curar, os parentes que não têm Jesus, se eu me curar, vão entender que o Senhor... Deus não precisa mostrar nada para ninguém, a fé vem pelo ouvir, eu não entendia isso, pensei que era por sinal, aí não é. Aí Deus não curou não, eu tive que operar mesmo. Fui para a UTI, fui lá para o hospital de Campos, lá em Goitacazes, Santa Casa de lá para operar, um grande cirurgião. E fiquei lá na fila para operar. Fiquei 1 semana assim que fica lá internado, eu estava bem, eu era garoto, ainda corria, malhava e tal, e aí eles, tá doente o quê, rapaz, olha só a aparência, vai fazer o quê, né? E eu aproveitei e preguei o evangelho para todo mundo. Eu ia para a fila para me operar e falava assim, ó, Deus cura vocês, hein? Vocês têm problema de coração, Deus pode curar todo mundo. E preguei. Fui para a mesa de cirurgia. Só para entender a experiência, há 3 semanas atrás, antes de acontecer o problema, Deus me deu um sonho. Que eu falei, Deus, eu quero um encontro com o Senhor, eu quero ter um encontro contigo mesmo para mudar a minha história. E aí Deus, em sonho, enviou um anjo, e esse anjo falou comigo assim, olha, às 11h30 você vai ter um encontro com Deus que você sempre pede. E eu fiquei maravilhado. Falei, poxa, 11h30, então todo dia 11h30 eu estava, será que vai ser hoje? Será que vai ser agora? Aí eu pensei assim. Aí, orei, o mesmo anjo apareceu poucos dias antes desse episódio, e ele falou assim, está na hora do seu encontro. Eu me lembro que ele falou assim, me segue. Eu levantei no sonho e fui seguindo a ele. Eu não me lembro dos passos, só acordei, eu só vi depois, porque eu não vi o encontro. O encontro no sonho não apareceu para mim. Eu vi eu saindo, indo atrás dele e já acontecendo depois do encontro, que a minha visão recuperou. Então, já que eu já tinha encontrado com ele, eu estava num ambiente assim, tipo um camarim, e ali várias pessoas perto de mim, e um assessor que chegava perto de mim, a minha esposa, eu não vi o rosto dela na época, né? Hoje eu sei que é aquela morena bonita, mas na época eu não vi. E Deus falou assim, o rapaz chegou assim, organizando, né, um evento. E ele disse assim, chegou a sua hora. Eu peguei uma Bíblia e fui. Quando eu desci, tinha um microfone, um altar e um imenso assim, um mar de gente, um mar. E eu pregava, quando eu pregava, eu fazia gestos com a mão, caía aquele monte de gente. E ali eram pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, era um mover. No final eu fiz um apelo assim, só quem sentiu o poder de Deus, vem na frente se entregar para Jesus. Vinha aqueles grupos enormes, e um obreiro anotando, acabou o evento, eu perguntei para ele assim, quantos se converteram? Ele falou, 9.000 pessoas aceitaram Jesus. E eu acordei, fiquei eufórico. Até então não tinha visto o encontro, mas eu tinha visto, já tinha visto o pós-encontro, vamos dizer assim, o que aquele encontro me levaria a fazer.
Estava agora na mesa, no corredor, indo para a operação. Deitei embaixo daquele refletor enorme para operar o meu coração. Me prenderam assim, né, que amarraram, porque vai abrir o peito, me amarraram. E nessa mão aqui, tem até a marca. Nessa mão aqui, olha, tem até a marca. Começaram a enfiar um cano aqui. Só que o cano não passava, porque tinha que chegar o cano não sei até onde, porque o cano não passava. Aí um dos médicos disse assim: tem uma quina de osso aqui que não está deixando o cano passar. Nós vamos ter que abrir essa região e dessecar o lugar. A palavra não me soou muito bem não, falei, já vem sofrimento aí, dessecar não é bom. Os médicos, então quando eles cortavam assim, sem dó nem nada, e também nem pode ter, eu comecei a sentir dor, porque aquele cortando a minha carne ali, afundando para tirar o que estava obstruindo a entrada do cano, e eu comecei a sentir dor, aquele negócio, aquela dor pesada, e eu esqueci lá do 11h30 que Deus tinha falado, e era exatamente 11h30 da manhã, quando eu estava ali, sentindo dor. Eu ouvi uma voz que encheu aquela sala, aquele lugar de cirurgia, e dizendo assim: sinta, ou tenha o privilégio de sentir um pouquinho do que o meu filho sentiu. Eu não vi mais nada, porque Deus ali já me fez ver mais nada, e eles enfiaram coisa que operaram, enfim. Foi exatamente a hora do encontro com Deus. Eu nunca imaginei que o encontro com Deus seria operando meu coração. Dessa maneira. Exatamente. E eu operei depois que eu saí da operação. Se eu passasse na rua, tivesse uma frase Jesus, eu chorava, mas chorava de ter que me amparar. Estava ouvindo assim uma música e falava Jesus. A palavra Jesus me desmontava, porque o encontro que eu tive com ele foi tão assim. Eu acho que a gente não tem dimensão quando a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, a gente não tem dimensão do que é, e eu só de ouvir o nome Jesus, eu chorava aquela dor profunda, aquele sentimento, porque eu tinha tido um encontro real com ele, eu sabia que ele é muito forte, eu desmontava. E eu fiquei, depois operei e tal, foi um sucesso a operação, e fiquei na enfermaria. Pouco tempo, fiquei lá, uns 15 dias, uma semana, me mandaram de volta para casa, estava tudo bem, tinha operado o coração, as válvulas. O médico que me viu antes, ele disse assim: olha, você operando, dando certo, tem 4 meses de vida, dando certo, 4 meses, devido à gravidade e tal. Botou as 2 válvulas de metal, então, dando certo, tem 4 meses de vida. Vim para casa e o remédio fez um efeito assim, o Marevan, ele é muito forte, e a dose, eu sei que eu tive um problema pós-cirurgia, que em uma semana eu perdi mais de 20 quilos, eu definhei, tive uma perca de sangue, perdi, segundo os médicos, 85% de sangue do corpo. E eu virei um cadáver humano, aquele sangue, tornou água, virou água dentro de mim. E alagou o fígado, baço, estômago, tudo, rins, todos os órgãos. Coração, voltou para dentro do coração, ele não bombeava mais, ficava lá dentro. Formaram ali uns 2 coágulos grandes no coração. Aqui, estava longe, de onde eu fui operado. Tentaram me botar na ambulância da prefeitura para levar, mas no meio do caminho tiveram que voltar, porque eu não aguentava, não tinha mais vida. As pessoas olhavam para mim assim e já se despediam de mim. Eu vomitava de 2 em 2 minutos, aí eu não tinha mais o que botar, aí colocava coisas do próprio organismo, do próprio intestino, do próprio estômago para fora, coisa que não era alimento, mas saía, porque era muita força e, enfim... Eu fiquei assim, fui perdendo peso, eu virei uma criança novamente. Voltaram comigo, levaram para o pronto-socorro de uma outra cidade maior, e lá levaram correndo para a UTI, fiz o exame, o negócio estava sério, parou de funcionar tudo.
Eu lembro de uma experiência terrível que eu estava no centro cirúrgico, eles não podiam operar porque tinha que ser só o cirurgião. Aí o cirurgião da região, ele foi, o coração não batia, estava aquele negócio assim, o fôlego de vida ainda, mas não tinha. E ele disse assim, eu vou ter que tirar esse líquido de dentro dele para desafogar um pouco o coração, porque alagou tudo. Aí a experiência foi o seguinte, ele pegou uma seringa com uma agulha desse tamanho, desse comprimento, essa grossura aqui desse dedo. É um procedimento de emergência. E enfiava na altura da minha costela, debaixo da costela aqui, para atravessar embaixo das costelas e chegar no coração e sugar aquele líquido. E aí ele enfiava, o negócio era muito grosso, eu sentia que fazia assim, paf, furava a carne, e aquela dor insuportável que você não possa imaginar. E aí ele fisgava, a hora que ele atingia o coração, aquela dor terrível, aí ele tirava o líquido, botava naquela bacia, dava aquela... Aí vinha ele de novo, ele fez isso 5 vezes. Encheu uma bacia desse tamanho, mas uma dor que você não possa imaginar. Não tem como eu falar como que é a dor. E ele fez isso, encheu uma bacia daquela água amarela, que não era mais sangue. E aí os médicos correram, fizeram, tá tudo parado, não tem nada funcionando. Levaram para minha família o seguinte, olha, tudo que nós podíamos fazer, fizemos. Não tem mais jeito. Foi o que eles disseram. E aí, né, a família... Eu me lembro que pouco antes de eu ir na ambulância, eu estava sentado numa cadeira assim, definhando ali, e a família assim em volta, eu disse para eles assim, olha, não importa o que aconteça comigo, nunca deixe Jesus. Que se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. E quem vai ficar corre mais risco do que quem está partindo com Jesus. E eles nunca esqueceram disso. Aí arrumaram uma ambulância, uma UTI móvel. Só podia me levar para o centro cirúrgico devido à gravidade, dentro de uma UTI móvel. Eu fui consciente até lá. Mas toda hora, né, aquilo saindo, eu vomito, mas foi terrível. Então fiquei lá na UTI. Chegou lá, aqueles procedimentos, me colocou lá, eu já estava aí, né? Eu tenho marcas no corpo de coisa que tiveram que ficar num cano, assim, drenando aquele negócio, drenando coisa do estômago, o gancho aqui. Então eu fiquei lá no aparelho, né, sem perspectiva de vida, porém, estava respirando, não podia entregar os pontos, acabou para ele. Não. Eu me lembro, eu até brinco que eu estava numa repartição, que era a UTI, e tinha uma outra repartição da mesma UTI, que era o lugar assim dos que vão para lá só para dizer adeus, né? Os que não tem mais jeito ali, eles ficam ali. E aí os médicos, as enfermeiras, sempre falei, o lado de lá é pior. E um dia eu acordei no lado de lá, que era o lado do adeus, era o lado do pessoal que não volta. Eu acordei, eu vi aqui uns 3 leitos assim, e cada hora que eu acordava, eu via que um leito tinha sumido. Aí eu falei, pá, tá indo embora. Aí eu apagava, porque eu vivia ali no aparelho. Aí sumia outro. Eu falei, pronto, tá chegando em mim. E de fato chegou em mim, a morte chegou em mim. E quando eu respirei, que eu puxei o ar, eu não tive ar. O ar parou, não chegou no meu pulmão. Eu puxava o ar, eu não vi, eu vi que a morte estava me levando. Eu comecei a lutar pela vida. Eu comecei a me debater, porque eu não tinha fôlego, não tinha ar para respirar. Eu comecei a me debater. E aí vieram médicos com aquele procedimento todo, com aquele negócio todo. E aí, né, fura dali para tirar as coisas, bate o coisa, e eu ali fui operar novamente, a 2ª operação, para tirar aquele negócio do sangue, tirar o coágulo. Operei a 2ª vez para tirar a coisa. A operação, tudo bem, tirou aquele sangue que estava, aquela água. E eu voltei para a UTI para ficar agora recebendo sangue, porque
tinha que fazer transfusão de sangue, eu tinha perdido o sangue. Sim. E eu me lembro, eu estava assim, chegando de madrugada, aquela luta para doar sangue, né? Quem puder deve doar, porque o negócio é sério, quem precisa sabe. E o sangue demorou, os bombeiros, o exército de lá que doaram o sangue. E o meu sangue é O positivo, é O positivo. E aí chegou assim a alegria deles, dizendo assim, olha assim, o seu sangue chegou, agora você vai poder fazer transfusão. E aí eu olhei assim com muita dificuldade, né, que eu tava... Aí eu olhei assim, eu vi O menos, eu não entendia nada. Eu falei, não, ninguém vai botar esse sangue em mim não. E eu assim, ia brigando com os enfermeiros, ninguém vai botar esse sangue em mim não. Por quê? Porque é O menos, o meu é O mais. Aí veio o médico e explicou, não, o seu sangue é universal, você pode tomar. E aí eu comecei a tomar o sangue. Eu fiquei um mês, fiquei 2 meses, entre a vida e a morte. Eu fiquei usando aquelas fraldas geriátricas, eu fiquei numa posição só. As costas infeccionaram todas, inflamaram porque eu fiquei naquela posição, eu não aguentava, eu gemia de dor 24 horas por dia. Por 3 vezes eles me perderam, mas meu Deus me devolveu a vida, porque Ele é Deus da vida. E eu me lembro que um dia eu estava com uma dor insuportável, eu gemia 24 horas de dor por causa das costas, estava todas, aqueles aparelhos em cima aqui, no estômago, não tinha, e aí eu fiquei assim, e um dia eu num plantão da enfermeira de madrugada, eu falei para ela assim, por favor, tira essa dor de mim e me ajuda. Ela se condoeu e falou assim, eu não posso fazer nada, mas não tem nada que você possa aplicar. Eu falei, tem um negócio aqui, um remédio, que esse aí é de derrubar elefante. Eu falei, então aplica isso aí, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Imagina 24 horas, uma semana, 2 semanas, você gemendo de dor. Aí ela preparou uma injeção desse tamanho e deu uma dose daquela. A hora que ela deu a dose, 20 minutos só, eu tive aquele alívio, que eu fiquei meio zonzo, meio grogue, e como se tivesse adormecido as minhas costas. Eu senti aquilo ali, 20 minutos depois voltei, eu gemei. Então, quer dizer, não adiantava mesmo. Eu queria comer, eu não podia, porque estava aquele cano, eu fiquei seco, aquela coisa. E eu imaginava assim, na minha mente, um copo de água gelada, sabe aquele copo de água suando, assim? Era o meu desejo, eu falei, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou beber um copo de água gelada, porque eu não podia. É aquela coisa assim, de você valorizar as menores coisas da vida. E eu desejava aquela água, desejava aquele... E eu não podia, estava naquele cano, aquela coisa toda. Eu estou na UTI, fiquei nessa luta, nesse tempo todo, entre a vida e a morte. É como se eles iam esperando assim, poxa, acaba logo para, né, desocupar até o lugar e ir para outros, porque não tinha perspectiva, nada funcionava, os órgãos estavam tudo parado, não comia, não bebia, né? Não tinha controle dos aparelhos digestivos, evacuar, urinava, era tudo por conta, eu não via, não sabia. Eu virei assim um negócio, foi tão sério que eu virei um vegetal. Mas ninguém explicava por que eu ia e voltava, ninguém explicava isso. Num dia, pela manhã, mudaram meu leito, tiraram de uma posição e botaram numa outra posição. Quando eu estou virado assim, a enfermeira ergueu um pouquinho para ficar um pouquinho assim. Ela ergueu, saiu e foi preparar, que toda hora a gente está aplicando medicamento naquelas que fica na veia, né, nas mangueirinhas. E aí ela saiu e preparou. Quando ela deu a volta, eu olhei que vi na frente dela, porque eu senti um lugar estranho, eu senti aquele lugar diferente. E quando ela girou, eu vi na frente dela uma sombra negra, enorme. E ela veio na frente, né, com a injeção, e na frente dela veio vindo aquela... Eu não vi a forma, eu não vi como que era, eu vi aquela imagem
Uma nuvem preta. Nuvem, uma pessoa mesmo, muito grande, andando, mas não via o rosto. E ele veio vindo assim, passou em cima das minhas pernas, afundou na parede e sumiu. A partir do momento que aquela sombra foi embora, sumiu ali, eu fui recuperando. Em uma semana, eu já estava fora da UTI. Já estava podendo comer uma fruta, já podia levar as coisas, eu comia. E já estava na enfermaria. E o copo de água que você estava desejando? Aí tanto tomar? ainda não podia tomar, Não podia. porque eu tinha que comer fruta, coisinhas, líquido, era mais pelo soro, que eu ainda estava no soro. Mas eu já estava na enfermaria. Então a morte já tinha ido embora, eu não corri mais risco de vida. Eu estou na enfermaria, comendo uma fruta e de repente a enfermaria grande, um corredor grande assim, não era hora de visita, eu sempre friso isso, não era hora de visita, mas entrou um senhor lá para fazer uma visita. Um homem com um terno bem simples, sabe aquele terno desbotado, aquela biblinha pequenininha, cheia de orelha, aquele sapatozinho, né? Desgastado. Tá sempre na rua. E ele entrou, quando ele entrou dentro daquela enfermaria, ele não entrou sozinho, entrou com ele uma comitiva, entrou com ele alguma coisa assim, muito gostoso, muito forte, muito poderoso. E ele passou pelo meu leito, que o meu leito era o primeiro, ele passou e foi no final. E eu falei assim, meu Deus, como que esse homem poderia orar por mim? E o Senhor falou assim, eu trouxe ele aqui por causa de você. E ele estava lá e ele voltou. Quando ele voltou, ele já veio gritando, falando em línguas estranhas, apontando para mim, dizendo assim, eu te escolhi. Eu te fiz você passar pelo vale da sombra da morte. Eu te tirei de lá. Eu te dei as nações como profeta. Nos 4 cantos da terra você vai pisar. E vai dizer que ainda tem um Deus que ressuscita mortos. Ainda tem um Deus que cura. Ainda tem um Deus que batiza com o Espírito Santo. Ainda tem um Deus que faz. E ele disse assim, a resposta da sua oração, porque eu tinha orado, lembra lá no início, eu tinha feito um propósito de 21 dias de jejum para saber se eu ia para o campo missionário ou não, o que eu ia fazer. E aí ele falou assim, aquela resposta para você não é aquilo que você pediu, porque o que eu tenho para você eu ainda vou dar. E ali Deus me levantou, Deus mudou a minha história. Os meus órgãos que estavam comprometidos estão todos zerados. Pulmão, o fígado, baço, estômago. Deus restaurou tudinho, Deus deu aquela cura completa. O coração deixou as 2 válvulas ainda, né, coágulo. Hoje o coração já está no tamanho normal, mas devido às válvulas e o coágulo, um saiu, o outro ficou. Meu coração, ele bate, ele não faz um movimento completo como um coração comum, ele faz até um pouco mais da metade. E é aí que eu acho fantástico, porque o cardiologista que me acompanha, ele fala o seguinte, o coração ele tem que fazer todo o movimento completo para que possa ter oxigênio no pulmão suficiente para você andar, falar e mover, enfim, ter uma vida normal. O meu coração, devido ao coágulo e as válvulas, ele bate um pouco mais da metade. Então, pela medicina, era para mim estar andando com um balãozinho de oxigênio, não poder andar rápido, né? Ficar mais assim, até mesmo numa cadeira de roda, porque lá atrás eu fui a minha vida foi comprometida, não tinha mais perspectiva de ter uma vida normal. Mas mesmo com o coração batendo pela metade, o que eles não explicam é o seguinte, que eu tenho um gás, que eu não só ando como eu prego, eu viajo quilômetros dirigindo, eu prego 1 hora, às vezes 2 vezes por dia, dou aula de boxe, pratico boxe, corro
treino, ter uma vida normal e quanto muito nunca ter problema de coração, não aguento o meu ritmo. E aí fica o coração batendo pela metade. E como que se explica isso? É milagre. É Deus fazendo e mostrando que Ele, naquele encontro de 11h30, Ele estava ali para mudar a minha história e tenho cumprido hoje esse ministério. Temos andado aí, pregado e tenho anunciado que Deus cura, que Deus ressuscita, que Deus faz coisas tremendas, porque Ele faz. Eu sou prova na minha vida, eu sou prova através de mim, de que tudo que Deus disse na palavra, Ele está cumprindo. E é o mesmo Deus de ontem, hoje, e será o mesmo eternamente, e não vai mudar isso. Isso é algo que tem que ficar frisado.